Bom, Núbia, Claudomiro, todo mundo aí. Estamos gravando, mas não vamos disponibilizar a aula dessa vez, hein, gente? Só para vocês terem ciência. Deixa eu apresentar. Prontinho. Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao Screen Flow para conhecermos alguns outros elementos e também passaremos para o Record Triggered Flow, tá? O Record Triggered Flow é um dos tipos mais importantes de flows hoje para automatizar por trás das cenas, né? Não é um elemento visual. Então você faz alteração em algum registro dentro da sua organização e dispara o Record Triggered Flow. Então hoje é muito importante. E aí na próxima aula a gente já vai introduzir o Agent Force no Flow, na aula 7, né? Através do Record Triggered Flow e o Auto Launched Flow, tá bom? O Screen Flow pode chamar um agente, mas a gente vai fazer o contrário primeiro. Ou seja, a gente vai usar o agente para chamar o flow primeiro, depois usar o flow para chamar o agente, beleza? Nessa aula, tá aqui, eu vou até tirar um print da gente primeiro, para quem tiver acordado, com a cara ligada, tô vendo só Ricardo, Eduardo, Kevin, Person, Arruda, Glaucia, Dirceu, Janderson, Anderson, Leonardo, Claudomiro, Rafael. Você veio, né, Rafael? Coloquei slide para te apresentar na segunda aula, você não estava aí, cara. Aproveita para se apresentar aí, Rafael. Pois é, cara. Dias difíceis, mudando de emprego, mudando de casa, tudo acontecendo ao mesmo tempo, para variar, né? Mas a gente tá na luta. Bom, pessoal, eu estive na primeira aula, agora eu volto na quinta e pretendo ficar até o final. Bom dia a todos, primeiramente. Bom, eu participei da terceira edição do Breakfast and Learn Flow como aluno, né? Na quarta edição recebi o convite aí do Dornelas para poder fazer parte do time de monitores e desde então eu venho aqui aprendendo um pouquinho cada vez mais com o Breakfast, assim, cada edição a gente tem um tema, cada edição a gente tem novidades que a gente traz, que o Guilherme traz principalmente, para que a gente possa disruptar mesmo as nossas ideias quando a gente tem com flow, né? E daqui sai muita coisa boa, cara. Daqui sai muita ideia que a gente pensa em levar para a empresa, daqui sai muita solução que a gente pensa como melhorar e fazer diferente para a gente adequar a nossa realidade. Além disso, né, tem a parte introdutória, né? Então, é, é muito bom, vale super a pena. Então, todas as edições que eu tô aqui, agora como monitor, eu aprendo um pouquinho mais, espero estar nas próximas para aprender um pouco mais também. Leandro falou ali no chat que eu não tenho 5 clones, eu só tenho 3, então é por é verdade. Mas é isso, pessoal. Isso, Obrigado Leandro. pela oportunidade aí, dona Léo, de apresentar para o pessoal e espero estar com vocês aí até o final do curso. Beleza, seja bem-vindo novamente. E obrigado pela presença, Rafa. Bem, o Rafael também é co-líder da comunidade Trailblazer de Vitória, Espírito Santo, né? A qual eu sou líder também. Tá aí as instruções, eu já colei aqui para vocês acessarem, tá? Hoje tem quiz, então façam acesso para ver os slides, além da apresentação em si, teremos o quiz, óbvio. Somente acessando que você verá. Vou deixar o link aqui, não vou perder muito tempo. As palavras do dia, quem quiser colocar, já coloca.
para ver se está todo mundo online. Temos 49 pessoas, faltam algumas pessoas aí, ó, 18 ainda. Vamos entrando, só utilizar esse código. Só no Triggered Flow. Flowkizar. Mas esse povo é criativo. Leandro, qual palavra você escreveu aí, será, hein? Foco, disciplina, generosidade, determinação, aprendizado. Não vou perder muito tempo aqui, porque o nosso tempo é corrido. Colei já. Beleza. O principal é foco, bom dia e disciplina. Pessoal, vamos já para a prática. Record Triggered Flow, Screen Flow, Auto Launch Flow, qualquer um pode criar uma variável de coleção. Na aula passada não deu tempo da gente criar uma, a gente criou uma single, eu mostrei como é que cria uma collection variable, mas a gente vai utilizar muito agora a collection variable. Pelo próprio nome diz, a collection variable é uma variável que armazena um ou mais registros, tá? Mas o Flow trata ela como múltiplos valores. Ela não vai tratar ela como single nunca, tá? Mesmo contendo só um ou nenhum valor. Então não se atentem quanto a isso. Múltiplas variáveis. Para criar ela, olha, a gente vai lá na toolbox, clica em novo recurso, seleciona a variável e marca permitir múltiplos valores, né? E aí vai estar entre parênteses collection. Então vamos lá no nosso flow para a gente ver como é que faz isso. Vou entrar aqui, ó, no setup, digitar flow. Inclusive, ontem ficou disponível para vocês, para quem trabalha em alguma organização, na Sandbox, a Summer Release de 2025, tá? Quem quiser testar, já está disponível para quem deu um refresh. Então vamos lá. Eu tenho no meu flow criado no passado aqui, o flow teste, se não me engano, o primeiro flow de tela. Que dá para a gente utilizar. Um pouco lento. Vai saber. Bem, Toolbox fica aqui. New Resource, igual está mostrando. Você vai em Variable, né? E aqui, olha, permitir múltiplos valores. Então vamos marcar aqui, ó, var, call, variável de coleção, de record e contato. Escrever não vou misturar inglês com português, não, né? Uma variável de coleção de registro de contato, tá? Então eu vou marcar como registro e vou selecionar o objeto como contact, né? Então eu vou criar uma variável de coleção de múltiplos contatos. E aqui eu marco a variável como múltiplos contatos, beleza? Então, lembra que eu criei na primeira aula, ó, o var record contato que está aqui no cantinho esquerdo como single. Agora eu vou criar como múltiplos, tá? Então, variável de coleção de múltiplos contatos. Contatos, beleza. Salvei. Pronto, minha variável está criada, já aparece como record collection variable, além da get users records aqui, que está como variável de coleção, né? Que eu peguei mais de um registro, lembra? Essa é outra forma de criar uma variável de coleção. Olha aqui, criando uma collection variable através do elemento get. Você vai utilizar o get, preenche os dados e all records ou how many records to store no elemento get do seu flow. Lembrando, o get record funciona como SQL, né? Uma query para buscar os registros e ela já armazena, tá? Então vamos lá no meu elemento get. Aqui eu marquei all records, ok? Ou eu poderia colocar um limite de registros a serem escolhidos. Isso é muito bom para não atingir os limites da organização, que é até 20 mil registros no elemento get, tá? Beleza? São as duas formas de trabalhar com uma variável de coleção.
ok? E agora, gente, a gente tem outro elemento para quem já está na apresentação, que é o elemento loop, que a gente não aprendeu ainda. O elemento loop é muito importante para preencher ou atualizar essas variáveis de coleção. Mas vamos lá na minha telinha, olha. Eu tenho a tela de boas-vindas, lembra? Que tem o flow, boas-vindas à utilização do flow. Aqui eu pego todos os usuários e aqui eu crio um contato. Só que, imagina que ao lado da sua tela, vamos fazer um uso de caso aqui, ao invés de criar um usuário só, eu queira criar mais de um usuário, múltiplos usuários, e armazenar naquela variável de coleção, var collection record, de contatos, né? Como é que eu faço isso? Bem, aqui eu tenho os campos para preencher somente um usuário. Eu poderia criar várias telas, por exemplo, para criar esse usuário. Mas eu não vou fazer isso. Então eu vou perder tudo que eu preenchi antes. Opa. É melhor eu criar outro flow, mas deixa eu apagar esse carinha aqui. O assignment que eu fiz, tá? Para não ser utilizado. E vou apagar todos os elementos, os componentes de tela do meu ScreenFlow, da minha primeira tela aqui. E-mail. Beleza. E o salutation, né? Uma funcionalidade muito interessante aqui que a gente tem no Flow, além daquela de colocar o texto em si e ir atualizando cada um, a gente tem uma funcionalidade, olha, deixa eu procurar aqui, dependendo, display, que não está sendo exibido aqui, por incrível que pareça, é o repeater. O repeater é um componente que você inclui os campos que você quer dentro deste componente de tela. Ele pode adicionar um ou mais campos ou display ou alguma coisa dentro desse elemento, tá? Então, como é que eu faço isso? Dentro do repeater, eu vou adicionar os meus campos novamente para a gente ver. Eu posso utilizar os fields na minha record variable que eu criei, var contato, que aí eu utilizo os campos sem precisar ficar preenchendo várias vezes, ou eu crio os campos um a um, tá? Eu vou criar um a um para a gente ver como é que funciona. Então vai lá, e-mail, que é o e-mail do usuário, né? E-mail contato. Vou colocar o first name aqui como input de texto. First name, texto. Primeiro nome. Ok. O last name. Last. Opa. Último nome. Eu vou criar vários contatos, tá, gente? Último nome. O account, né, que é um lookup no caso. Mas o account eu vou preencher porque o account, lembra, é o mesmo account para todos os contatos. E aí eu vou utilizar o loop para preencher o account em todos esses registros que eu estou preenchendo aqui, tá? Então não vou colocar para o usuário selecionar na tela o account, beleza? Último nome. Vou colocar um pick list aqui, né? Representando salutation, lembra que a gente colocou? Saudação. Salutation. Beleza? Como é que eu faço pick list? Eu vou colocar um pick list choice set, salutation que eu já criei lá atrás, tá? Então, quem quiser ver, pode ver na aula que já passou. Então, salutation, pick list, salutation. Beleza? Saudação, último nome, e-mail. Vamos colocar o telefone também, né? Opa. Telefone é phone aqui. Telefone, contato. Table phone, beleza, tá aqui já. Ok. E aí, como é que esse componente vai funcionar, né? Dentro da tela, eu tenho isso. Eu vou salvar aqui. Opa, não dei o nome ao meu componente ainda, então add vários contatos.
Então, vou salvar aqui. Save as a new version. Hoje eu adicionei um elemento para adicionar vários contatos, né? 13/5/25. Beleza. Salvei meu flow. Vamos depurar, porque eu quero mostrar para vocês como é que funciona aquele carinha. Lembra que eu não preenchi a variável nem nada ainda, tá? Eu só estou demonstrando como é que funciona. Ok, Record ID da conta, vou colocar Reforce Academy, que lembra que a Record ID, o Record ID é preenchido pelo elemento de tela lá, no elemento de tela, no Screen Flow, na Lightning Record Page, ou pelo Quick Action e etc. Vamos para a próxima tela. E aqui, olha, tá, nome, e-mail, tal, saudação. Deixa eu minimizar um pouco. E quando o cara seleciona Add aqui, vai adicionando vários contatos. Então eu posso adicionar um ou mais contatos, reutilizando os parâmetros utilizados, mas armazenando em uma variável de coleção as informações que eu coloco aqui. Ok? Ainda não armazenei essas informações, é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Então vamos lá no minha telinha aqui. Eu criei os contatos, ó, eu criei os campos apenas, né? E agora vamos ver como é que isso aparece. Se eu utilizar somente no assignment, não vai dar certo, né? Deixa eu mostrar para vocês. Set var call. Set var call ali. Eu não vou utilizar isso aqui não, tá? Então criar um contato, olha, lista de usuários. Não tem nada, tá vendo? Não apareceu o meu elemento, tá? O que eu coloquei var record call. Por quê? Aqui dentro estão os valores que estão contidos nessa caixinha aqui do repeater, mas é coleção. Por isso que eu não posso setar. Então vamos apagar isso daqui. Vamos utilizar o elemento loop, que eu falei com vocês, tá? Deixa eu passar para minha apresentação, olha. O loop funciona assim, antes de eu preenchê-la, tá? Então o loop, ele faz uma volta numa variável de coleção, preenchendo, setando valores ou não. Ele pode ter decision elements dentro, qualquer elemento pode ser utilizado dentro do loop, mas um ponto importante é não utilizar elementos que comprometam a sua organização como os elementos de DML, né? Get record, create record, update record, delete record ou rollback, tá? Porque se a sua variável de coleção tem muitos registros, ele vai ficar fazendo uma ação DML para cada volta no loop. Então a gente costuma fazer um assignment, né, que é esse elementozinho aqui dentro, na variável que você queira, tá? E aí dentro do loop, para cada volta ele atualiza como se fosse uma single variable, tá? A variável de coleção, ela pega o primeiro registro e vai atualizando, tá? Então, ó, ele serve para executar ações, os valores de campo de cada item. Um loop utiliza uma variável de loop para armazenar os valores para o item atual da coleção, ou seja, para cada volta você vai ter lá o elemento que está rodando, o registro que está rodando, e você pode atualizar ele. Para referenciar cada item da coleção, o elemento ao longo do caminho do loop, você vai utilizar a variável que o próprio loop cria, tá? Para o registro atual. Então vamos lá. Populando uma collection variable, né? A gente já mostrou, mas vamos popular essa variável aqui. Vou passar para minha tela, aí já está uma apresentação para vocês. Vou utilizar o loop aqui, loop, popular, variável de coleção de contatos, ok? Coleção contatos, variável. Okay. E aqui a collection variable, olha, criar um contato, aqui já aparece a variável de coleção que eu falei para você, add vários contatos, lembra que eu dei o nome ao repeater como vários contatos. E eu seleciono este carinha aqui,
tá? Então eu posso pegar todos os itens, todos os itens adicionados, os itens populados ou não, enfim. Eu vou colocar todos os itens que estão contidos nesse cara aqui. Mesmo se eu coloquei como mais lá, se estiver em branco, vai no em branco. Só que este all items aqui que eu selecionei, se tiver um item em branco, para criar um contato, você tem que ter um campo preenchido. Então ele vai dar erro, lembrando disso, tá? Se eu selecionar apenas os populados, eu elimino essa possibilidade de erro, ok? Lembra quando eu cliquei lá no repeater, mais, mais, mais? E aí ele vai pegar somente os contatos que eu preenchi as informações. Então vou colocar os pré-populados aqui. Deixa eu só mostrar os outros, quais as possibilidades dos outros aqui. Adicionados também, se não tiver preenchido, ele vai considerar. Então não seria uma boa opção, tá? São somente os pré-populados mesmo, neste caso aqui. Vou rodar do primeiro ao último. O loop faz essa condição, né? Imagina se você está organizado sua variável de coleção. Lembrando, a variável de coleção vai estar do jeito sorteado pelo próprio Salesforce. Se você não a organizar, você tem a possibilidade de organizar essa variável de coleção utilizando o collection sort. E aí sim você pega, olha, organizar variável de coleção de contatos, tá? Vou deixar variável de coleção de contatos. E aí, do criar os contatos, todos os elementos, lista de usuários. Aqui não apareceu lá porque eu não preenchi a variável ainda, né? Não é uma variável, só está no elemento de tela. Então, ele só apareceu elementos de tela. Nesse caso, não vai ser válido para o meu exemplo. Mas se eu tiver, por exemplo, no Get Record aqui, daria para eu organizar todos os meus registros do Get de forma ordenada, tá bom? Então vamos primeiro preencher a variável de coleção de contatos com cada registro e depois eu organizo ela, beleza? Então meu loop vai rodar e para cada elemento aqui eu quero fazer um assignment, né? Do primeiro registro ao último eu quero fazer um assignment para criar uma single, populando a variável single primeiro, e depois adicionar essa variável single à variável de collection. Captaram? Por quê? Primeiro, gente, eu tenho que preencher uma variável de coleção utilizando uma variável simples, correto? Então, a variável de coleção que eu estou rodando aqui, ela não tem valor nenhum, ela tem os valores, mas não quero dizer que é uma variável de contato, não tem como eu criar os contatos com ela, porque eu tenho que fazer um assignment determinados, como account, por exemplo, para cada uma. Então eu preencho uma variável simples, adiciono na variável de coleção, e aí no próximo loop ali que vai girar, ela já vai estar com os valores anteriores dessa variável simples, e vou atualizar esses valores com novos valores, do segundo contato no caso, e vou adicionar a variável de coleção, ok? Vou colocar na prática que fica mais claro para vocês, tá? Então vamos fazer um assignment aqui. Vou escrever em português para a gente saber. Eu não vou utilizar acento aqui para não perder tempo. Preencher variável simples. Ok? Ok. A partir daqui, qual variável que eu quero preencher? É uma variável simples, tá? Então é o var record contato que eu criei na aula passada, ok? Não é a variável de coleção ainda. Então, variável de contato. Beleza. Variável de contato, eu vou preencher o first name, vai ser igual ao. E aqui no loop, olha, ele já pega, o loop já cria, né, uma variável aqui que você pode utilizar, o current item from loop, que aí o nome dessa variável é popular variável de coleção contato, ok? Então vamos pegar o primeiro item e aqui dentro eu tenho o primeiro nome, que eu preenchi lá no meu ScreenFlow, beleza? Então eu vou fazer isso para cada um, olha. Pegar a minha variável simples novamente, vou pegar o last name, né? Last name.
popular com o item atual do loop, último nome. E assim vai. Variável simples, e-mail, né, vai ser igual ao item do loop, e-mail contato. Valor preenchido no e-mail, tá? Então, vamos novamente. Variável contato, salutation, preencher com o pick list value que eu selecionei no meu loop, o item do loop. Opa. Saudação. E-mail, primeiro nome, saudação. Tá faltando alguma coisa? Tá. Variável de contato. Account ID, lembra? Eu quero preencher com o record ID que está rodando, porque eu estou colocando esse flow dentro de uma conta, e a conta relacionada a esses contatos será sempre a mesma. Então, eu quero preencher com o ID da conta. Então, vai ser a conta, o ID desta continha aqui. Account ID. Ok? Não lembro se está faltando algum campo que eu preenchi lá em cima, mas eu acho que esses campos são os fundamentais aqui nesse momento. Primeiro nome, o telefone. Deixa eu colocar o telefone logo aqui, ó. Record variable, var contato, phone. Vou colocar o mobile phone mesmo, igual ao telefone contato e o valor preenchido nessa variável. Beleza. O que eu fiz? Preenchi a variável simples. Agora eu tenho duas opções. Ou eu adiciono já nesse mesmo assignment o que eu acabei de preencher na variável de coleção, ou eu coloco outro assignment e coloco esta variável simples dentro da coleção. Tenho duas opções aqui, tá? Eu vou fazer esta que eu acabei de falar, apesar de não ser a melhor, você otimiza sim o seu flow, mas se você for adicionar outro assignment, você vai ter que deletar ela. Deixa eu colocar na prática para vocês verem, olha. O mau uso dela é o seguinte, ó. Vou colocar essa variável que eu acabei de preencher aqui dentro da variável de coleção. Como é que eu faço isso? Eu pego, ó, a variável simples está preenchida, né? Então, record variable, cliquei aqui. Beleza. E vou adicionar aqui. Opa, desculpa, gente. A variável de coleção, desculpa. Eu vou adicionar a variável simples. Só isso. Ok? Então, esta variável aqui está sendo adicionada aqui nessa variável de coleção. Só que se eu quero adicionar agora aqui a descrição desse contato, aí eu teria que apagar esse assignment e colocar outro. Então, outra forma de fazer isso, apesar de otimizar muito o seu flow, porque você está utilizando um só elemento, você tem esse contra, né? Você não pode colocar mais nenhum assignment aqui em cima antes de adicionar. Aí você teria que deletar e fazer tudo de novo, beleza? Poderia colocar somente essa daqui. Então vamos apagar, fazer uma outra prática aqui, o assignment popular variável, não vou colocar acento, tá? De coleção com variável simples. Ok. Beleza. E aí, na variável de coleção, olha, qual variável eu vou popular? Var call. Só um segundo, gente. Vocês estão me ouvindo? Oi, oi. Sim, ouvindo. Beleza. Ok. Então, vou popular, vou adicionar a variável simples aqui. Ok? E aí, funciona do mesmo jeito, tá? Que aí eu não preciso ficar. Se eu quiser colocar outro assignment aqui, não vai ter problema.
Ok, populei minha variável de coleção. E isso é um loop, tá? Então, meu loop está criado, poderia colocar um decision element aqui, poderia transform qualquer elemento aqui dentro. Então, eu só utilizei 2 assignments, 2 set, né? E agora eu posso criar os contatos. Lembrando que essa daqui eu estava criando um contato simples. Então, eu vou criar um contato, vários contatos. Create records, criar contatos dentro da conta. Vou deixar bem descrito aqui para a gente saber o que é. From a record variable, e aí múltiplos, tá? Porque eu estou utilizando uma variável de coleção de múltiplos contatos que foi preenchido ali dentro do meu loop. E pronto, ok? E assim nós podemos criar múltiplos contatos relacionados a uma só conta utilizando um loop. Ok? Beleza. Então vamos testar o nosso flow, né? Para ver se tem algum erro. Às vezes eu errei algum preenchimento ali. Vamos fazer melhor? Vamos ativar o flow para a gente ver na tela como está ficando. Porque eu tô achando que muitos iniciantes aí não estão entendendo o que eu estou fazendo aqui. Ó, tá aqui. A tela tá aqui, tá? O flow de tela. Esta é a conta que eu quero preencher. Eu quero colocar mais contatos nesta conta. Vou fazer uma coisa aqui para apagar alguns contatos para vocês visualizarem melhor. Tem o Guilherme, Dirceu, cara. Deixa eu apagar o Dirceu também para não sujar. Beleza. Então vou colocar mais contatos aqui na minha conta. Ó. Próxima tela, lembra? Então, ó, já apareceu aqui o elemento que eu tenho de adicionar mais, tá vendo? Múltiplos contatos. Então vou colocar aqui, ó, Guilherme, cd@gmail, Guilherme Dornelas, saudação Mister e 5555. Beleza. No próximo eu quero adicionar mais um. Agora eu vou colocar aqui, ó, fulano detal.com, fulano de tal, saudação Mister. E assim sucessivamente, tá? Até quando eu quiser adicionar. E aí o teste. Abreu.com, Fernanda Abreu. Saudação. Miss. Beleza. Qual vai ser o owner? Lembra que a gente setou o owner, vai ser o Guilherme aqui no Data Table. Criar contato. Beleza, vamos ver o que aconteceu aqui. Vou dar um refresh para ver se criou os contatos. Ou não criou os contatos. Algum erro aconteceu. Não deu para ver na tela. Então vamos lá no meu ScreenFlow. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos depurar agora na prática para ver o que está acontecendo, tá? Reforce Academy. Vou fazer um teste rápido. Opa. Criar contato, variável, não resulta. É, estranho. O contato foi criado, eu só preciso encontrar onde ele foi criado. Deixa eu ver na minha organização. Por que que esse não apareceu ali que ele foi criado, tá? Vamos lá nas contas. Reforce Academy. Contatos, não. Fernando de Noronha, Guilherme. Muito estranho. Vamos depurar mais um pouquinho pra gente. Eu não quero perder muito tempo, mas tá muito estranho. var collection record, múltiplos from a record variable.
Vamos preencher variável simples, nome, e-mail, telefone, ok. Colocar como o ID também no all, né? Já que a gente selecionou, né? Eita. User ID. Beleza. Eu acho que não está faltando nada. Primeiro nome. Valor, variável. Vamos depurar novamente. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Erros acontecem. Primeiro erro da manhã. Vamos lá. Gui. GG. Colocar qualquer coisa aqui para a gente testar, tá? Rapidinho, sem o telefone. Beleza. Criar. Ok. Ó, só depurando aqui para a gente ver, ó, criar contato, a gente passou pelo repeater, fez o assignment, single select, get, tal. Deixa eu só fazer um teste, porque eu selecionei o pré-filler, né? Items ali que não está criando. Só selecionar todos para ver se alguma coisa aqui na organização tá preenchendo. Só isso aqui para ver se foi alguma coisa ali que está dando erro nos itens pré-populados, tá? Senão a gente avança e depois eu tento mostrar para vocês a correção, para a gente não perder muito tempo, tá, gente? Eu tenho mania de depurar e achar o erro logo. g.com. Invalid e-mail. Ô, trem só. Agora tá indo pelo visto. Tá, agora foi. Vamos ativar aqui. Estou ativando o meu flow. Vamos novamente na minha conta. Vou criar, porque agora deu erro, então funcionou. Então, primeira tela. Guilherme, cd@gmail.com. Acredito que não está refletindo sua tela. Janelas, Mr. 5527. Adicionar somente 2, tá? fulano@gmail.com. Teste fulano, Mr. 552222. Beleza? E Guilherme. Ok. Funcionou aqui, olha, teste e o Guilherme. O que era que a variável que estava pré-filled lá não funcionou. Então eu utilizei todos os itens. Dornelos, está na tela do Flow. Ah, agora sim. Foi mal. Mas está aqui. Estão vendo?
Só vou demonstrar mais uma vez aqui, olha, próxima tela, então preenchendo novamente, só para vocês verem, Gui aqui, ó, gui@guilhermedornelas.com.br. Primeiro Guilherme, vou colocar outro nome, né? Ricardo, porque já tem tanto Guilherme ali. Ricardo Dornelas, saudação Mister, mesmo não está preenchendo aqui, 5527, tal. Opa. Beleza? 2 contatos, o owner vai ser o Guilherme e criar esses 2 contatos aqui vai ser relacionado diretamente à conta. Beleza, ergomina, ok? E o Ricardo está criado. Beleza? Então, desculpa o erro, mas realmente foi a variável mesmo que eu dei um loop ali na variável que não estava preenchida, por isso estava ficando tudo em branco, tá? Então eu rodei novamente a variável de todos os itens do meu repeater. Ok? Dúvidas, gente? Está travado? Travado onde? Bom dia. Não, isso foi antes, Gui. Foi antes. Eu tenho uma dúvida. Uma dúvida não, mas uma questão. Alô, alô, estou me escutando? Pode falar. Sim. No assignment de preencher as variáveis, você fala que o assignment da variável collection múltipla é para colocar por último. Porque ela tem que ser por último, senão ela não pega os valores? Não, olha só, é uma boa pergunta. Aqui, primeiramente, eu tenho que fazer um assignment da variável simples e depois adicionar essa variável simples na de coleção. Por quê? Porque se eu fizer o contrário, adicionar a variável simples na variável de coleção... Oi? Vai ficar em branco. Vai ficar em branco, exatamente. Sim. Então eu tenho que preencher o que eu quero que seja preenchido com ela. Lembrando, aqui, olha, eu estou utilizando a mesma variável. Ah, pô, Guilherme, mas você já não colocou esses valores aqui no primeiro loop? Lembra que eu coloquei o meu nome Guilherme? Está preenchido com Guilherme, Guilherme CD e tal, tal, tal. Mas como eu estou passando novamente, estou sobrescrevendo esses valores. Se eu não tivesse sobrescrito os valores na segunda rodada, por exemplo, ele preencheria em branco, tá? Então é importante isso. Para cada vez que você rodar, ele já vai estar preenchido na primeira. E aí na segunda vez vai estar sobrescrevendo. E a variável de coleção por último, porque realmente tem que ser preenchida com uma variável simples ou com valores pré-definidos, né? Mas nesse caso eu estou adicionando a variável de coleção. Porque quando você trabalha com uma variável de coleção, olha, você tem essas opções. Você pode remover o primeiro valor, remover antes do primeiro, depois do primeiro, remover todos da variável de coleção, adicionar essa variável simples no início dela, remover em comum e remover uma posição específica. Então, a variável de coleção tem muita maleabilidade. Nesse caso, só estou preenchendo ela, né? E depois criando os contatos utilizando ela, a própria variável de coleção, tá? Então, eu poderia utilizar, sim, a variável de coleção, depois apagar os valores dela, reutilizar os outros valores, enfim. Não preciso ficar criando várias variáveis de coleção para trabalhar com o mesmo registro, nesse caso. Mas só Carliane, uma você questão. levantou. Calma, é só uma questão. Você fala para botar ela no final e se tiver mais coisa para colocar, você apaga e coloca de novo. Exatamente pelo que você falou. Não daria para colocar a variável simples, que é a de contato, no primeiro, e essa de coleção na segunda, que não daria certo do mesmo jeito? É Na isso que eu fiz segunda, aqui, né? Você está falando aqui. Não, então, a de contato está ali na antepenúltima, certo? Não, não. A Eu estou variável adicionando... simples. A variável simples será a antepenúltima linha, certo? Aqui é só variável simples, eu não estou mexendo com Sim, variável de sim. coleção, não. Mas você Eu não crio falou que novo... podia preencher a variável de coleção por último? Poderia aqui, poderia. Pronto. E se tu fosse ter que
colocar mais algumas outras variáveis, você teria que apagar essa de variável de coleção e preencher, colocar a variável nova, né, e preencher ela por último. Mas por que isso, né? Porque, pelo que eu entendi, você poderia colocar a variável simples em cima, que como você está mexendo só com a de contato, você poderia botar a variável, a variável simples em cima e essa de contato embaixo dessa da simples. Não daria certo do mesmo jeito? Daria. Deu para entender? Sim, mas a ordem aqui dos fatores altera também. Por exemplo, se eu colocar, é um bom ponto, se eu colocar a variável de coleção a ser preenchida aqui, né, com essa variável simples, e colocar outro valor embaixo da variável simples novamente, este valor não vai entrar na variável de coleção, porque a ordem dos fatores altera o produto aqui, sim, tá? Então a variável de coleção, se tivesse preenchendo aqui mais um campo setado aqui da variável simples, este campo não estaria dentro dela mais. Até a ordem dos campos aqui altera, tá? Por isso que eu não utilizo a variável de coleção aqui dentro. Eu utilizo outra variável aqui, outro elemento para preencher. Ok? Entendi. É meio complexo. Entendi. Não, entendi. É porque para mim essa variável recorde contato simples, ela só ia pegar o account. Ela não pegava todos aqueles dados ali, entendeu? Ah, não, ela tá pegando tudo. Todos esses dados. Ah, tá. Aí eu achei que ela Tudo, estava tudo. pegando esse antepenúltimo ainda. Ah, Achei que ela estava não, pegando. não. Não, porque tá Não, aí, ela ó, tá var sendo recorde preenchida com contato. tudo. Aí não é aquela variável ali? Não é essa variável aí, não? Ela- Isso daqui só está preenchendo. Esse é o valor que está entrando na minha variável Ah, sim, simples, né? A tá. variável simples é isso aqui. Isso daqui são os Entendi. valores. Eu posso selecionar qualquer valor, até valor manual, se eu quiser, na variável simples, né? Tá, Por entendi. exemplo, a recorde contato, e aí tem os campos dentro, né? E eu posso selecionar um valor qualquer aqui, se que eu quiser. Nesse caso, eu estou selecionando os valores escritos Os dentro da valores, minha tá, entendi. variável que estava Eu lá. confundi, valeu, Desculpa, eu que não obrigado. tinha te entendido. Você estava falando dessa antepenúltima aqui. Não, beleza. Próxima pergunta, Carliane. E que você estava adicionando vários Guilhermes. Tem como fazer tratamento de duplicidade dentro do Flow? Sim. Inclusive, olha, é uma ótima pergunta. No criar contatos, esta é uma funcionalidade muito legal. Olha. Se você marcar aqui no criar contatos, tá vendo? Esse elemento é de criar contatos. Se eu checar essa caixinha, Update Existing Records, eu posso fazer um match. Eita, minha tela ficou. Calma aí, gente. Minha tela ficou meio confusa aqui. Ó, Update Records. Eu posso setar, olha. Você quer atualizar os valores existentes se encontrar o valor duplicado? Beleza, eu posso sim. Todos os registros, eu posso fazer um update ou não, para ver se tem algum registro. Ó, file to use, identify records. Se tiver o record ID. Se eu fizer um get record ali, se o record ID der um match com esse cara. Ou algum campo específico. Eu quero selecionar o e-mail, por exemplo, do contato. Se o e-mail do contato der match com o e-mail que está sendo preenchido, ele somente vai atualizar o contato que já existe. External ID seria um ID externo. Mas nesse caso, eu gosto sempre de mandar. Se eu estou criando um, eu coloco o e-mail do cara aqui, standard field, o e-mail, ok? Processar todos os registros ou não processar os registros. Ou seja, essas duas opções, se encontrou um duplicado, vai atualizar com os valores que eu preenchi na minha variável simples. Ou eu selecionar, se já existe esse contato, está na base, está validado, eu não quero fazer nada com ele, não vai criar um contato que tenha um e-mail igual e nem vai atualizar os registros, tá bom? Então eu tenho essas duas opções. Estava até esquecendo de passar isso para vocês. Pegou? Sim, obrigada. Aí na sua pergunta também,
Se eu tiver uma regra de duplicação, né, duplicative rules, ativa na organização, e eu não tiver marcado isso daqui, por exemplo, vai trigar a regra de duplicação e vai dar erro no flow, tá? Ele não vai criar, ok? Vai dar um handled fault se você não tem um caminho de falha no seu flow. Beleza? Muito boa pergunta. Bem, o subflow a gente vai exibir depois. Caminho de falha, entramos num caminho de falha, eu vou mostrar rapidamente para a gente passar para o quiz, tá? O caminho de falha, gente, nesse create record aqui, por exemplo, né, eu não vou deixar como match aqui, por exemplo, eu posso criar um caminho de falha clicando nesses 3 dots aqui, nesses 3 pontos, e adicionar caminho de falha, fault path. Que aí o meu flow vai seguir para este cara aqui. Eu posso adicionar qualquer elemento. Eu posso, por exemplo, nesse caso, dar um rollback records. Se deu erro, eu quero fazer um rollback de alterações. E aí o que o flow vai fazer? Ele vai voltar tudo que foi feito sem comprometer a base de dados, porque deu um erro ao criar os registros na minha organização. Eu não tenho problemas nesse caso. E aí sim eu posso exibir a tela aqui, olha. Antes disso, por exemplo, vou mostrar erro ao criar registros. Beleza? Estágio. Falha. 30, né? Então, vou colocar somente um texto aqui, né? Display text. Uma forma de exibir a mensagem erro. Eu tenho dentro do meu flow, eu vou utilizar muito caminho de falha em todos os flows agora, tá? Só estou dando uma pincelada aqui. Uma variável interessante dentro do meu flow está aqui dentro da Global Variable Flow. Eu até mostrei na primeira aula. Fault Message, que vai exibir amigavelmente para o usuário qual foi o erro que aconteceu no meu flow, ao invés de mandar lá um handled erro fault. Né? Beleza? Vou colocar aqui no meio. Beleza? E done. Beleza, já tem um caminho de falha, mostrou a falha. O cara vai finalizar e vai fazer um rollback das alterações, ok? Poderia também puxar esse rollback para antes, enfim, eu posso fazer o que eu quiser. Então, rollback antes e exibir a mensagem de erro, falando, ó, deu erro tal, por exemplo, erro no flow. Qualquer alteração na base de dados não será realizada. Porque eu fiz um rollback, beleza? Vou deixar assim o meu flow, mostrei, depois eu entro mais a fundo, porque agora é o momento do nosso quiz. Alguma dúvida, gente? Deu para passar no loop, rollback, caminho de falha. Rollback, caminho de falha, a gente vai sempre utilizar, loop também. Então, todos os elementos que a gente está aprendendo aqui, a gente vai utilizar sempre. O Record Triggered Flow que eu não entrei muito. Então, se tiver alguma pesquisa, alguma pergunta sobre Record Triggered Flow, como a gente está no final, vai ficar como extra aí quem acertar. Ou eu desconsidero depois a pontuação. Vamos ver. O que vocês acham? Eu não lembro qual pergunta tem. Eu acho que não vai ter, não. Então, vamos pular o Record Triggered Flow nesse momento e vamos passar para nosso quiz. Vou deixar aberto para perguntas mais um minutinho, para quem tiver. Eu não estou vendo o chat aqui ainda, deixa eu ver. O recorde da conta está sendo passada para o Flow na tela onde foi colocado o componente. Isso, Samuel. Exatamente. Isso dá para mostrar rapidamente. Olha, aqui, ó, meu Flow está aqui, né? No Edit Page, eu tinha marcado como preencher o Record ID
da variável record ID que eu criei lá, dentro do componente de tela que está aqui, ó. Marquei, ó, eu coloquei o flow para ser exibido aqui, record ID, que está como input, né, variável de input, pass all fields values from the record into this flow variable, ou seja, passar todos os valores dos campos do record ID account que eu estou executando para essa variável aqui, que é uma registro de conta, beleza? Assim que eu estou recebendo o record ID da conta. Manda bala. Então vamos embora, gente. Boa sorte, valendo 10 pontos para o primeiro até o último. Para quem não sabe dos prêmios ainda, nós temos 2 vouchers de certificação. Primeiro, não tem o link ainda, tá aqui, ó. Só utilizar esse código aqui em cima. Aqui, ó. Entra aí. $10 pontos até um dos 10 primeiros colocados, tá? 2 vouchers de certificação e uma camisa por enquanto. Então, boa sorte a todos. Vamos lá. Primeira questão. Quanto mais rápido, melhor. Essa área é marcada aqui, tá, gente? No começo não estava dando para responder. Então, vocês não conseguiram responder aqui agora essa pergunta? Só no fim apareceu. Para mim também foi a mesma coisa, nem tinha Só no fim também. Sim, mas só depois que apareceu as respostas. Estranho. Vamos ver para a próxima, tá? Qualquer coisa a gente reseta. Não vou mostrar o leaderboard, não, só no final. Vamos embora. Vou apagar algumas perguntas para dar tempo enquanto isso, tá? Sim, tanto a gente pode criar, apagar no mesmo flow sem problema algum. Boa. Você pode criar mais de um registro no mesmo flow, claro. Um ou mais, inclusive. Verdadeiro. Lembrando, o loop ele só roda em uma variável de coleção e não variável simples. Inclusive, o loop é um elemento de interação, não de dados, nem de lógica, ok? Vamos para a próxima.
Qual é a função do elemento assignment? Atribuir valores a variáveis. Tá? Então, o assignment pode atribuir valores a várias variáveis, né? Você pode utilizar o mesmo assignment em várias variáveis, não somente em uma, igual a gente mostrou ali, né? Tá? Rezando, com certeza. Ninguém marcou rezando, não. Uma variável em variável de coleção, marcando a law multiple values, né? Então você transforma uma variável em variável de coleção, em vez de torná-la como simples. Não tem nada relacionado a record trigger flows agora, tá? Boa. Quantas versões você pode criar do mesmo flow? Até 50 versões do mesmo flow. Somente uma pode ficar ativa, lembrando das aulas passadas aí. Tá acabando, hein, gente? Pergunta básica. Boa. Um recurso que armazena dados temporariamente. Uma ação realizada em um registro, não, porque variável armazena temporariamente. Acho que sequência de caracteres usados também não. Que a gente aprendeu hoje, vamos ver? Tratar de gerenciar erros adequadamente, claro, né? A galera colocou criar um caminho de execução alternativo para elementos com sucesso, não, porque só vai para caminhos com falha. Última pergunta, boa sorte. Só no final veremos os campeões. Essa é rápida, hein? Hoje eu tava me sentindo com sorte, hein? Só não sei se foi rápido, não tá aparecendo o leaderboard. Boa sorte, então. E hoje eu fui bem mal. Tem muita questão de ler muito. Aí tem que ser rápido aí. A leitura que não... Vamos ver, Disseu de novo? Não, né, Disseu? Não, eu já tô fora. É isso que eu tô dizendo. Tá fora? Vamos ver, hein? Quem? Ó, rapaz, o negócio foi... Kevin. Rapaz, foi concorrido hoje o trem aí. Cadê o Kevin? Opa!
Você tá aí, Kevin? Tô aqui. E foi fácil, foi difícil? O que você achou? Ah, fui lendo rapidão e clicando, né? O que mais parecia ser verdade, já clicava na hora, nem li as outras direito. Bom demais, A parabéns, leitura cara. Ó, vou te dinâmica, né? mandar. Leu o comecinho de cada uma e já era. Muito bom. Infelizmente não temos voucher mais do iFood, então vai R$50 pro seu Pix, tá? Para você tomar um café. Eu não tinha falado do prêmio, mas cada quiz vale R$50. R$50 pro seu Pix, Ô, aí você louco. manda aí no particular para mim, beleza? Para tomar um café. Tem que tirar uma foto e postar no LinkedIn. Cadê? Demorou, Beleza? vou postar.